produtividade, né? Por que todo mundo quer ser tão produtivo no seu dia a dia? Produtividade não é fazer o que tem que ser feito, né, somente, mas sim fazer a coisa certa no período pré-determinado, de forma eficaz e bem sucedido. Então eu separei aqui alguns passos de como a gente consegue alcançar essa produtividade, né? Se tornar mais produtivo no nosso dia a dia. O primeiro ponto que eu coloco aqui é a definição de um objetivo. Quando a gente começa o nosso dia a dia de trabalho, por exemplo, e tem, claro que todo mundo já tem uma na cabeça o que tem que ser feito, né, no seu dia a dia, nas suas tarefas. Mas se você tratar todas as tarefas como se fossem igualmente importantes no seu dia a dia, você nunca vai realmente conseguir entregar todas elas em tempo determinado. A partir do momento que você tem um objetivo e você sabe aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, aí ou no final da sua semana, ou você quer alcançar a longo prazo, pensando mais assim, você consegue começar a priorizar as suas tarefas, porque você sabe quais são as tarefas que vão te ajudar a chegar nesse objetivo. Então, a partir do momento que você tem um objetivo, você conseguiu traçar quais são as tarefas prioritárias aí para você fazer no seu dia a dia, você tem que chegar na etapa de execução. E para executar essas tarefas, você tem que pensar em 2 pontos, né? A gestão do tempo, quanto tempo demanda para eu fazer certo tipo de tarefa e para alcançar esse objetivo, e qual é o fluxo de trabalho que você quer trabalhar para executar as tarefas. Quando a gente fala em fluxo de trabalho, a gente não pode pensar que, eu vou fazer uma tarefa, vou colocar ela em andamento, por exemplo, e depois eu vou terminar. Mas, assim, esse andamento ele pode ser muito mais longo, um processo muito mais elaborado, né, de etapas. Então, por exemplo, se eu faço um blog hoje em dia, eu escrevo o meu mapa de conteúdo e eu escrevo artigo para o blog. As minhas etapas para eu publicar um artigo no blog é gerar uma ideia, depois a minha próxima etapa é escrever o artigo, a minha 4ª etapa vai ser, por exemplo, editar o artigo, então alguém vai editar esse artigo para mim. Depois eu vou colocar ele no WordPress, que provavelmente eu não escreverei diretamente na ferramenta que vai ser publicado, e aí depois eu vou publicar ele no meu blog. Então aí eu já estou falando em 5 etapas que a minha tarefa tem que passar para que ela seja executada. Então é sempre bom a gente pensar qual é o fluxo de trabalho que melhor funciona para você. E a partir do momento que você conseguiu executar essas tarefas, né, você tem que mensurar um pouco o impacto que você teve no seu dia a dia. Sempre quando a produtividade, na verdade, ela está muito atrelada à forma de como você trabalha. Será que a forma que você trabalhou dela está sendo eficiente? O fluxo de trabalho que você decidiu para fazer essas tarefas, ele está correto? Tem alguma coisa que está quebrado? Ou então o tempo que você colocou para gerenciar ou para fazer essa atividade estava bom? Eu preciso de mais gente para colaborar comigo, né, e fazer realmente acontecer as suas tarefas. E por fim, também é muito importante que assim, a gente se conheça como pessoa. A partir do momento que você sabe qual que é os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e você está fazendo uma tarefa que demanda muito tempo, porque você não é bom nisso, né? A gente não é bom em tudo, né? Então é muito importante que a gente entenda o que a gente é bom, o que a gente é ruim, para que a gente consiga delegar essas tarefas para outra pessoa. Porque gastar o nosso tempo com tarefas que a gente não é bom, só vai deixar a gente mais frustrado e vai demandar mais tempo pra gente conseguir realmente entregar o que tem que realmente ser feito aí, a coisa certa. E aí eu separei agora algumas dicas de produtividade para a equipe. E essas dicas, elas estão totalmente atreladas aí ao nosso dia a dia no Trello como empresa e como que a gente melhora a produtividade da nossa equipe. O primeiro ponto que eu coloquei é criar uma rotina. A partir do momento que a gente tem uma rotina e a gente sabe o que a gente vai fazer na semana, é muito mais fácil a gente entender qual é o nosso tempo para executar nossas tarefas. E quando eu falo em rotina, normalmente a gente fala em tarefas que são do nosso dia a dia e são corriqueiras. E nesse caso aqui no Trello, por exemplo, a gente cria um quadro para a nossa equipe. Esse é um quadro bem básico, tá? De tarefas recorrentes que acontecem na semana pra gente. E cada pessoa é responsável por cada cartão que está aqui. E o cartão é uma tarefa, né? Então, as pessoas são responsáveis por essas atividades e a gente sabe que eu posso perguntar para a pessoa se isso foi feito ou não. Eu posso facilmente ver se isso
Se a pessoa já fez essa tarefa, a gente perguntar direto para o dono. E isso é muito importante para a gente, até porque a gente é uma equipe, só um pouco de contexto, a gente é uma equipe remota, 60% dos funcionários do Trello trabalham remoto em países diferentes, com horários diferentes. E tem vezes que a pessoa está dormindo quando eu estou trabalhando e eu preciso saber se alguma coisa foi feita ou não, e assim eu consigo visualizar mais facilmente. Uma das segundas maiores dores da produtividade são as longas reuniões que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa semana. Então, como é que a gente consegue realmente fazer uma reunião que seja eficaz? E aqui eu coloquei um exemplo que a gente faz reunião recorrente para a equipe de marketing toda sexta-feira para a gente atualizar o que está acontecendo, né, na equipe. Então a gente tem uma lista no Trello, né, que são as reuniões, e a gente tem os cartões, eles são aqui como se fossem atas da reunião. Então o que a gente vai falar na reunião? Antes da reunião acontecer, as pessoas têm que colocar um cartão nessa lista e colocar um pouco da descrição e falar o que vai ser realmente tratado, o que ela quer tirar dúvida. A ideia desse processo é que se a pessoa colocar uma questão que não precisa realmente ser tratada na reunião naquele momento, a gente pode resolver diretamente no cartão, colocando a resposta no cartão, fazendo um comentário. Isso faz com que a gente economize mais ou menos 5, 6 minutos que a gente ia abordar esse tema que não era muito interessante ou relevante e podia ser facilmente resolvido só por uma conversa, não precisava ter colocado um ato da reunião. E os dois pontos que eu gosto de falar também das reuniões que a gente faz em equipe, a gente gosta de parabenizar os nossos membros, né, nossa equipe, por algum trabalho que eles fizeram que me ajudou. Porque muitas vezes a gente todo mundo trabalha aqui em equipe, todo mundo colabora, né? Então eu tenho um designer que fez, por exemplo, ele fez esse backdrop aqui pra mim, aqui. E eu parabenizei eles numa das minhas reuniões, que eu sei que eles são muito atarefados, tem muita coisa pra fazer, né? E me ajudou muito, aí eu consegui terminar e estar aqui hoje apresentando pra vocês com tudo completo. Então a gente tira esse momento aí pra gente falar e falar, pô, eu sei que você tomou o seu tempo, cara, o seu tempo que você foi tomado foi muito importante pra mim. E o segundo é o Fuck Up Friday, que nada mais é que todo ser humano é suscetível a erros, obviamente, e esse é o momento que a gente tira para contar algum erro que aconteceu na nossa semana. Isso é muito importante pra gente, porque como nós trabalhamos com uma equipe remota, né, então todo mundo está em lugares diferentes, a gente faz um erro e a gente gosta de se culpar bastante, né, quando a gente faz um erro, a gente fala, putz, eu não acredito que eu fiz essa cagada. E isso acaba com a nossa produtividade, normalmente, como pessoa, né? Então, quando a gente tem um momento para falar desse erro, quer dizer que naquele momento que eu errei, eu não preciso ficar, né, me matando na minha cabeça, eu simplesmente continuo as minhas tarefas. Quando chega na sexta-feira, eu tenho o meu desabafo e a equipe também é bem aberta a te ajudar, né, a falar, putz, eu também já cometi esse erro, eu resolvi dessa forma, mas você pode fazer assim, assim, assado também. E é muito bom, assim, pra gente como equipe também, pra gente ficar um pouco mais unido. O terceiro ponto que a gente tem de produtividade, que também é um dos males aí, que perseguem a gente, é a nossa comunicação. Né? E comunicação, a gente pode se perder bastante quando, hoje em dia, ainda mais hoje em dia que a gente tem tantas tecnologias aí. Então a gente tem a comunicação presencial, com o pessoal que a gente trabalha normalmente, a gente tem a nossa comunicação, a gente pode falar com a gente no WhatsApp, no telefone, por e-mail. E o que a gente fez no Trello, como equipe, a gente decidiu quais são os canais de comunicação pra gente, que a gente deve se comunicar e para que ele serve, cada um deles. Então, o Trello, por exemplo, ele serve como canal para dizer o que está acontecendo em algum projeto. Ele é uma visão macro, ele não é para ficar discutindo detalhes, ele é apenas para dizer exatamente o que está ocorrendo. Se você tem, por exemplo, se a gente tem alguma dúvida sobre quer fazer alguma alteração, ou então eu não gostei da cor do banner, eu gostaria de trocar, eu quero conversar um pouco mais sobre isso, a gente muda o canal e a gente vai para o Slack. Então o Slack é aquela comunicação ativa, a gente vai lá e conversa sobre um assunto específico no decorrer do dia. Mas se a comunicação por mensagem não funciona, a gente vai e muda para o Zoom. E o Zoom é uma ferramenta de conferência aí, virtual, e todo mundo liga em câmeras e a gente conversa sobre o que tem que ser tratado mais facilmente. Outro ponto muito importante da comunicação é entender como cada um dessa equipe trabalha, como cada um se comunica, né? E quais ferramentas as pessoas gostam de ser conectadas. Então, por exemplo,
lá no Trello, o pessoal do time de vendas, eles não gostam de Slack. Eles falam, se você entrar comigo no Slack, contato comigo no Slack, eu não vou responder. Então, cara, fala comigo por e-mail. E a gente tem um quadro que fala qual que é o canal de cada equipe no Trello, no final das contas. Então, eu sei que a equipe de vendas é e-mail, eu sei que a equipe de produto, alguns eles são e-mails, outros eles estão no Slack. E eu consigo entender melhor qual que é a forma que eu vou conseguir uma resposta deles também. E eu também não vou interrompê-los, né, o trabalho deles e acabar com a produtividade deles no dia a dia. E quando eles precisam conversar com você, eles usam o teu canal? Usam. É isso, por isso que a gente tem um quadro. Todo mundo tem um quadro, todo mundo fala qual canal quer conversar mais, né? E a gente tem um canal também, no próprio Slack, a gente tem um canal da equipe, né? Você pode fazer perguntas por lá. E aí a pessoa que é responsável, ela te leva pro canal que ela quer conversar com você. E o último ponto que eu tenho de produtividade aqui é colaboração. Quando a gente colabora entre equipes, né, equipes diferentes e até dentro da sua própria equipe, a colaboração ela pode ajudar muito na produtividade, mas ela também pode acabar com a sua produtividade, porque aquela pessoa está te importunando naquele momento que você está fazendo alguma tarefa super importante e vocês não estão realmente centralizados. Então é muito importante que a gente tenha uma visão geral do que está acontecendo, do que cada um está fazendo dentro da equipe. E aqui eu coloquei um exemplo que a gente faz, que a gente tem no Trello, que é um quadro de visão geral da empresa. E esse é um quadro geral, todos os funcionários da empresa fazem parte desse quadro. E é lá que a gente atualiza toda sexta-feira o que foi feito. Então o líder de equipe entra no quadro e ele comenta o que a equipe fez naquela semana. E a gente consegue facilmente, todo mundo da equipe sabe o que cada um está trabalhando, né? O que cada um está realmente executando nesses últimos dias. E também para projetos gerais, né? Então, a gente, por exemplo, esse aqui é um cartão, um exemplo que a gente fez no lançamento internacional do Trello. E ele entrou como um projeto, né? Não necessariamente um gerente, um líder de equipe ou diretor de equipe, né, de departamento, ele vai ser o dono do projeto. Então, aqui nesse cartão a gente consegue ver qual é o canal do Slack, que as pessoas conversam sobre esse projeto, qual é o quadro no Trello, que tem mais informações sobre esse projeto, e também quem que é o dono, quem está tocando, se você quiser tirar alguma dúvida, ou enfim, tem mais informações aí. Esses são os modelos. É por isso a minha conclusão, vou parar por aqui.